Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós. Vamos dar início à nossa EBD, a Escola Bíblica. Vamos iniciar com uma oração. Então coloque sua mão no seu coração, eleve seu pensamento a Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, pois só Tu és digno de toda autoridade, de todo louvor, de toda adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, humildemente te pedimos que o Senhor possa nesse momento nos agraciar com a Tua presença e seja um ministrador através do pastor Américo, da minha vida, daqueles que aqui estarão, em oração, em espírito, para falar das coisas do Senhor, mediante aos ensinamentos do Evangelho de João, conforme foi dado esse propósito, e que isso possa alcançar as pessoas e poder ministrar a elas em suas vidas, capacitando-as e fazendo-as entender o desejo do Senhor em nossas vidas. Toma nossa vida em Tuas mãos e abençoa esta EBD. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Uma boa EBD a todos. Aleluia. Bendito seja o Senhor. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, marchamos, seu exército poderoso, tua glória será vista em toda a terra. Cantar, é glória a Deus, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguindo os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguindo os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Descer as marchas, as mãos, e nos leva a possuir a terra prometida. A glória a Deus, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguindo os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguindo os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Inimigo nos resistirá. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Momentos de louvor ao Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos um amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Tua vida, a aliança do Senhor eu tenho com você. Meu Jesus tem mais barreiras, eu sei. Eu sou livre pra
para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos em Jesus. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, a vida aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras, eu sei. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos juntos. Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o nosso Deus. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, que hoje eu esqueci a Bíblia aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. Como diz os nossos amigos, ao vivo é assim mesmo. Eita glória. Evangelho de João. Vamos continuar no Evangelho de João, capítulo 13. Já estamos chegando próximo ao término de nossa lição. Faltam algumas aulas. Quero fazer o anúncio aqui do nosso professor de teologia, Telmo Frias, que vai estar com a gente aqui trazendo um estudo bíblico abençoado. Assim que nós terminarmos aqui com o estudo, a disciplina Evangelho de João, você está convidado a participar das lives de estudo bíblico aqui com o nosso irmão, professor de teologia de Escola Bíblica Dominical, Telmo. Eu quero que você nos dê esse privilégio de participar dessas aulas. Se você quiser vir participar presente, você pode vir. Temos lugar, temos acomodações, temos não as melhores condições do mundo, mas boas condições. Vamos aqui, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, andai por um pouco, e estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros: para onde vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo,
que jamais cantará o galo antes que negues 3 vezes ao Senhor. Senhor, fala aos nossos corações de maneira poderosa por tua palavra. Vamos continuar. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas ao Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai esteja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Senhor, abençoa os nossos corações com a tua palavra, porque ela é a vida que o Senhor tem nos dado, é o suprimento de vida que o Senhor tem nos dado, é o nosso alimento constante. Nos ensina a tua palavra, seja conosco, meu Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome. Jesus está aqui em um momento ímpar no seu ministério. Jesus acaba de abrir as portas da autorização para o adversário tocar no seu corpo físico e até mesmo chegar a ceifar a sua vida. Jesus, certa vez, pregando, ele diz assim: ó, a minha vida ninguém a toma de mim, eu mesmo a dou. E aqui está chegando o momento de ele doar a sua vida, quando ele diz que aquele que iria o trair receberia um bocado molhado. E quando recebe um bocado molhado, ele diz: vai e faz o que tens que fazer. E quando o Judas ouviu aquilo, Judas ficou meio que, vamos conjecturar, meio que perplexo, igual os discípulos: que eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Judas já tinha sentado no seu coração a vontade do diabo. Quando Jesus olha para Judas, Jesus não vê Judas Iscariote, Jesus vê o diabo. Jesus está vendo o maligno ali, é um momento. Então o diabo está com sede em Jesus e está preparando um instrumento para que ele pudesse agir contra o mestre. A palavra de Deus diz que os inimigos do homem seriam aqueles que morariam dentro de sua própria casa. Quando a palavra de Deus diz isso, depois você ficar desconfiando do teu filho, da tua mulher, todo mundo, não. A palavra de Deus diz isso porque aqueles que estão à sua volta é quem cobiçam a sua vida, é quem vê a sua vida. Então aqueles que estavam com Cristo, eles podiam assistir a presença de Deus na vida de Jesus. Eles podiam perceber pelos sinais, eles podiam perceber pelas manifestações, eles podiam perceber pelas atitudes de Jesus, corretas, retas diante de Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos semelhantes a Cristo nas nossas atitudes. Estamos vivendo num mundo onde a corrupção impera, onde o mal impera, mas a ordenança divina permeia os nossos corações. O que é?
a ordenança divina. Está aqui nesse texto que nós estamos desenvolvendo. Amai-vos uns aos outros. Então Jesus, ele não só falou, mas ele amou intensamente. Então Jesus estava aqui agora no meio de seus discípulos, esteve com ele e os amou, e o amou até o fim. Mas no meio dos seus discípulos existia ali o filho da perdição. O que é o filho da perdição? Será que Judas já nasceu com o alvo de ser o instrumento do diabo para ser condenado, para ser destruído, para ser rejeitado? Deus faz acepção de pessoas. Será que Judas nasceu com essa determinação? Aí as pessoas começam a criar um monte de caramba. Não, pela onisciência, não. Deus sabe tudo, você não precisa nem de falar isso. Deus sabe, mas ele não nasceu para isso. Ele foi convencido. Ele foi engodado, ele foi enganado durante todo o ministério de Cristo, que ele andou com Jesus. O diabo foi preparando paulatinamente, momento a momento, o coração de Judas, porque o diabo já conhecia o coração de Judas. Judas era um indivíduo ganancioso, ladrão, imovível e político. Não um político reto, mas um político incorreto. Um político que ele não sabia o que ele queria. Ele queria algo, mas ele mesmo não sabia o que ele queria. Tanto que ele queria a paz entre Cristo e o judaísmo, mas ele tinha que ter a perseverança, ou seja, ele tinha que ter a observação, durante toda a perseverança que ele tem de acompanhar Jesus no ministério de Jesus, o tempo que ele acompanhou, de ele entender que aquilo era inimigo. O judaísmo era inimigo de Cristo, porque eles queriam preservar a sua doutrina. Aí tem gente que fala, não, porque são antissemitas. Não, não tem nada a ver. Eu jamais seria antissemita, porque graças à raiz de Abraão, a promessa chegou a nós. Jamais. É aquele povo que estava ali, aqueles indivíduos particularmente que estavam ali, naquela época, com a direção do judaísmo, estavam contra o Messias. Ah, mas nós não estamos contra, nós estamos esperando ele, mas vocês não perceberam que era ele. Vocês não tiveram olhos para isso. Então, quando Judas percebe a oportunidade de ele fazer algo que para ele era muito bom, mas ele não entende, e o diabo leva ele, e o diabo entendia e conhecia que ele era ganancioso, ele queria dinheiro, poder, status. Então, quem anda atrás de dinheiro, poder, status social, quem anda buscando visibilidade, comete todo tipo de corrupção, porque o diabo é sedutor. Então o diabo vai seduzir Judas a entrar no conselho dos sacerdotes, dos escribas, daqueles que estavam ali dialogando com ele, e vão falar para Judas, olha, se tu nos disser onde ele está, tu vai receber essa recompensa, 30 moedas de prata. Judas era ganancioso, vai olhar para a moeda de prata e vai aceitar o suborno, vai aceitar o presente, vai aceitar aquilo que estão lhe dando, e ele vai vender o mestre por 30 moedas de prata, com o coração soberbo, mesquinho, avarento e habitado por Satanás. Que quando Jesus diz para Judas, vai e faça o que tem que fazer, Jesus não mandou ele comprar pão, alimento, Jesus não mandou ele dar dinheiro aos pobres, como os discípulos pensaram. Jesus falou, ó, o que Jesus estava dizendo ali para o diabo é essa é a tua hora, agora você está, eu te autorizo. O diabo não pode fazer nada se não receber ordem do divino, e o Senhor falou assim, eu te autorizo a fazer o que você tem que fazer, vai e faça. E o diabo então vai pegar o seu instrumento, vai pegar o seu vaso de desonra, vai pegar o vaso a qual ele está habitando e vai levar e vai começar o seu plano arquitetado nas profundezas do inferno para destruir o Filho de Deus, vai vender Jesus. Quando o Judas Iscariote sai, aí diz assim, ó, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Esse ir aqui, mais à frente ele vai dizer assim, você não pode ir agora,
Daqui a pouco tu vai entender o que Jesus está dizendo aqui. É uma ordem, uma escada de valores que Jesus está dando a revelação aqui. Aí Jesus vai dizer assim, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Simão Pedro vai se antecipar, sanguíneo como que ele era, e vai dizer, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirão. Replicou-lhe Pedro, Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Pedro, em verdade te digo, que o galo jamais cantará, antes que me negues 3 vezes. Pedro é sanguíneo, Pedro se antecipa, Pedro vai falando, Pedro não mede palavras, e o Senhor está mostrando que ele está à frente daquilo que o homem pensa, imagina, ou quer colocar em prática, ou quer executar. Quando Pedro disse, Senhor, para onde tu vais? Por ti darei a minha vida. Já Pedro estava falando assim, eu quero ir contigo, estou pronto para enfrentar qualquer coisa. E Pedro não falou de boca para fora, quando muitos pregadores aí falam. Não, Pedro falou de todo o coração. Apesar de ele ter fugido, depois se amedrontado, mas no primeiro impacto, costumamos dizer que a primeira impressão é a que fica. No primeiro impacto, quando Jesus vai ser preso no jardim do Getsemane, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Pedro estava disposto a encarar todos que ali estavam. Eu tenho convicção disso por causa do fato, do ato. Jesus que diz, Pedro, não faça isso. A voz do Cristo abrandou o coração da estupidez humana, que iria atrapalhar todo o processo a qual Cristo já havia dado ordem, autorizado ao diabo prendê-lo, para escorraçá-lo, para espancá-lo, para examiná-lo, para levar ele à corte dos sacerdotes, para levar ele à corte de Roma, e para que ele pudesse ser o cordeiro, observado, examinado, escolhido, separado e decretado por boca do sumo sacerdote Caifás. Este é o que vai morrer no lugar do povo, para que o povo não morra, morra um no lugar do povo. E ele profetiza e ele oferece, depois de ter examinado Jesus, ele percebe que aquele ali é o substituto do povo. Foi o sacerdote que falou. Sem que ele percebesse, ele vai profetizar, ele vai colocar, ele vai eleger Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai confirmar o que João Batista falou lá quando estava batizando. Ele vai aceitar esse Cordeiro, foi oferecido por Deus, vai ser examinado, vai ser interrogado, vai apanhar, vai levar soco na face. Dali ele sai para a corte de Roma. Na corte de Roma os soldados vão espancá-lo, zombá-lo, os ímpios vão pisar no Cordeiro de Deus, mas ele, mudo, não vai falar nada. Pedro, sanguíneo, Pedro vai falar, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. E Jesus sabia disso. Por isso que na ressurreição do Mestre, quando ele aparece, quando Maria aparece para ele, quando ele tem a oportunidade, ele diz, ó, vai e fala a Pedro, que tu me viu, que Pedro está arrasado. Eu conheço o coração de Pedro. Primeiro apóstolo que Jesus falou, especificou algo diretamente, foi quem? Pedro. Vai e fala a Pedro, para ficar reunido. Eu vou lá, eu vou encontrar, eu sei, eu conheço o coração do meu filho. Então o Senhor nos conhece. O Senhor vai falar para Pedro, para onde eu vou vocês não podem ir, falou anteriormente, mas agora para Pedro vai dizer, para onde eu vou você não pode ir agora. Replicou-lhe Pedro, Senhor, porque não posso seguir-te agora? Pois por ti darei a minha vida. Aí Jesus já falou, ó, agora no momento tu não pode seguir. Jesus autoriza o diabo a prendê-lo, a começar a preparar o cordeiro para ser imolado no altar, a preparar o cordeiro para ser oferecido como sacrifício pelo pecado.
O cordeiro agora está sendo examinado, preparado. O cordeiro agora se entrega aos seus carrascos, aos seus algozes, aos seus matadores. Se entrega na mão daqueles. É interessante que Jesus se entrega primeiro não à autoridade romana, mas se entrega à autoridade do templo. Quem preparava o cordeiro, quem buscava o cordeiro eram os levitas. Quem foi prender Jesus não foi diretamente o sacerdote, foram parte dos levitas que faziam parte do templo, que foram junto com a guarda do templo para prender Jesus, para levar para o sumo sacerdote, para sentar diante do sinédrio, para ser examinado pelo sinédrio, para o sacerdote Caifás abrir a boca e dizer: não é lícito que morra uma nação toda, porque eles estavam com medo de Roma, porque Jesus estava causando um alvoroço dentro de Jerusalém e dentro de toda Israel. É melhor que morra um homem no lugar de toda a nação, e esse homem foi Jesus escolhido. Eles levaram aquele a qual Roma colocara guardas, espias, na palavra de hoje, agente secreto. Existia soldados romanos disfarçados do povo da plebe para tentar descobrir se Jesus era mais um revolucionário. Mas por que logo não prenderam, Roma não prendeu Jesus? Uma que Roma respeitava Jesus. O próprio povo romano, mesmo dentro da sua idolatria, eles tinham uma visão um pouco mais além do que o povo judeu. Que o povo judeu, por cuidado, zelo da sua religião, estavam fazendo vistas grossas, ou seja, estavam cegos para o que estava acontecendo. Já os romanos, eles tinham autoridade de matar, mas eles estavam meio com... Pode falar. Não, eles estavam do lado de fora, a visão deles era o seguinte, eles viam os milagres. Isso! Eles tinham uma outra visão. Glória a Deus. Não tinham uma visão religiosa. Não. Entendeu? Então, eles até ficavam assustados por não entender. Coração suspenso. Eles ficaram com o coração suspenso. O que está acontecendo? Assim como o cego, né? Lá no templo, que Jesus cura ele vai falar: nunca se viu ninguém que curou um cego de nascença. E ele sabia que o camarada era cego. Então Roma estava olhando, perplexa, acontecendo isso em outra nação, em outra terra, não é? Os nossos deuses não fazem parte de nós, mas toda a autoridade romana, para ser autoridade dentro de Jerusalém, ele era obrigado a estudar sobre todos os princípios e os pontos doutrinários do judaísmo. Eles conheciam a história, eles sabiam que o povo foi preso, sabia que Jacó tinha entregado o irmão, tomado a primogenitura, eles sabiam que tinha ido para o Egito, eles sabiam que atravessou o Mar Vermelho, eles sabiam que Deus derrotou o exército de Faraó. Toda essa história era conhecida pelo mundo daquela época. Então eles ficaram olhando, esse camarada abre olhos a cego, ele ressuscita morto, ele cura coxo, ele expulsa demônio. Nós estamos vendo isso. Estavam assim. Mas quando a autoridade religiosa prende e leva eles, e politicamente, ainda que Deus avisou a mulher da autoridade romana e falou com ele temendo a Jesus, ele não quer fazer mal a Jesus, mas por força da política que os sacerdotes fizeram, eles tiveram que decretar a morte de Cristo, morte de cruz, não só para executar a vontade de Deus, mas também para agradar os praticantes do judaísmo. Aí tem pessoas que dizem assim, né? Tem um rabino que eu respeito muito, se eu conhecesse ele, eu dava um beijo na testa dele. São antissemitas porque dizem que não, é o povo daquela época. Vocês hoje estão ainda negando, coração duro, mas eu não posso atribuir aquele fato a vocês hoje. Seria uma covardia. Nós temos mente, nós somos pessoas que temos o Espírito de Deus, nós somos pessoas racionais. Então, aqueles sacerdotes aplaudiram a decisão de Roma e apoiaram. Então, politicamente, Jesus estava dentro de um beco sem saída, humanamente falando. Mas espiritualmente, a vontade de Deus está sendo executada. Quando ele diz assim, quando ele vai falar assim, quando saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. Por que foi glorificado o Filho do Homem? Porque ele está falando, agora chegou o momento que o grão de trigo vai rebentar a sua casca, vai quebrar. Eu estou na terra, estou preso,
limitado por esse invólucro, por essa casca que está me segurando. Eu não posso manifestar quem eu sou, não posso agir do jeito que eu sou e não posso ser o que eu sou, porque eu estou respeitando o limite desse corpo humano. O corpo humano, ele está em uma dimensão que ele é limitado ao tempo e ao espaço. Nós não suportamos a glória de Deus. Tanto que para a nova vida nós vamos ter que passar por uma metamorfose. Você vai ter que passar por uma metamorfose. Esse corpo vai passar por a experiência de morte. Por segundos ele vai ter que morrer, porque o homem precisa de morrer. E vai ser transformado num corpo de glória. Então nós não podemos suportar aquela glória. Então aquele homem Jesus era o corpo semelhante ao nosso, carne e osso como nós. Não era diferente. Nasceu de mulher, por vontade divina, sem pecado, porque foi Deus que gerou, trouxe e preparou o cordeiro para si, para que tirasse o pecado do mundo. E esse Jesus vai dizer, ó, agora é glorificado o Filho do Homem. O que é glorificado? É o momento que vai chegar. O ápice do ministério de Cristo era experimentar a morte, sentir a dor da morte. Aí é fácil, pastor? Não, tanto que ele fica com a ânsia da morte, ele glorifica, ele busca a Deus, ele invoca o Senhor, e naquele momento, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não, cumpra em mim a sua vontade, porque precisamente para isso eu vim. Então Jesus, ele não foi um mártir, Jesus é o cordeiro que se oferece. Em tudo você vê isso. Aí diz assim, ó, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Por que Deus foi glorificado nele? Porque o homem Jesus, como Filho unigênito de Deus, estava com a sua vontade totalmente tomada por Deus, ou seja, Deus foi glorificado em Jesus porque Jesus estava aceitando tudo que o Pai falava, tudo que o Pai Deus, todas as determinações de Deus. Quanto ao Filho, Jesus cumpriu a risca, tudo, não ficou devendo nada. Então Deus é glorificado na vida do homem quando o homem cumpre com a vontade de Deus. Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará ainda, imediatamente. Filhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, né? E que eu disse aos judeus, também digo a vocês agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde Jesus iria? Jesus ia entrar agora numa dimensão totalmente diferenciada de tudo aquilo que ele havia vivido até ali. Jesus agora, ele ia experimentar algo sobrenatural, algo que tiraria ele do mundo dos viventes. Quando a morte ceifa Jesus, ele não é contado mais entre os homens, mas ele continua existindo entre os homens. Por quê? Ele continua existindo entre os homens, porque ele era o unigênito e agora é o primogênito Filho de Deus. Ele é o primogênito de uma geração que vai vir em existência. Jesus está assentado no trono de glória, à destra do Todo-Poderoso, intercedendo pela igreja. E Deus, por meio de Jesus, faz a ponte de ligação entre o divino e o humano. Por isso, a Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem, que ele é o homem perfeito. Ele é a ligação, ele é a ponte, ele liga o homem a Deus e Deus ao homem. Não há outro caminho. Então a ordem desse ser poderoso é que o homem ame-se um ao outro. Estão amando um ao outro? Não. Há ódio religioso hoje. Hoje há aí o ódio religioso. Olha, eu vou dizer aqui sem medo de errar. Israel e a igreja estão no mesmo patamar de ódio do mundo, do diabo e dos religiosos. Você vê aí que o Hamas, que todos eles são seguidores do islâmico, são islâmicos, praticantes da religião islâmica. Eles são da jihad, ou seja, eles são radicais, eles odeiam Israel. Aí o mundo hoje está, não faz isso não, meu querido, eles odeiam, foi ódio, aquilo é ódio. Ódio religioso, é o pior ódio que tem, porque aquilo ali é o diabo, é demônios vivos.
O diabo usa como instrumento dele e eles se fazem diabo pela prática daquilo que o diabo quer. Ah, pastor, o senhor não tem medo? Não tem medo de falar a verdade. Então, se eles odeiam Israel hoje, quando eles destruírem Israel, que o cristianismo se prepare. Qualquer outra religião da face da terra, cristianismo, budismo, seja qualquer outra religião, para eles a única coisa que é perfeita é eles. Eles são perfeitos, eles são puros, eles são tudo de bom, são maravilhosos. E o resto do mundo são rebeldes, são pessoas que não merecem respeito e consideração. Então tem que se falar a verdade para ver se o siso do indivíduo abre. Isso é legalismo religioso. Isso é estupidez, é cegueira. Respeito islâmico, respeito o islâmico que pratica o islamismo dentro do padrão, como qualquer outra religião da face da terra, seja cristianismo, qualquer coisa. Eu quero dizer uma coisa, eu não sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, sou filho de Deus gerado em Jesus. É diferente de você ser protestante, da igreja tal. Eu não defendo rótulo religioso, o que eu defendo é a verdade, com qualidade, com amor e com respeito ao próximo. Algo que está muito difícil. Jesus vai continuar na dinâmica e vai dizer, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas eu quero dizer algo para você, não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Então Jesus está falando, se iguala a Deus. Quando Jesus diz para o seu colégio apostólico assim, ó, creia em Deus e creia em mim, ele está falando ali com a mesma intensidade, ó, creia no Pai, mas creia em mim. Porque ele já falou aqui, anteriormente, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou nele. E Jesus vai falar assim, onde eu estou, vocês agora não podem vir, mas vocês vão poder vir, porque eu vou. Aí Jesus começa a explicar, por que nós vamos poder estar onde ele está? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. As muitas moradas que Jesus está falando aqui, são todos os seus discípulos que estão presentes, que vão ser apóstolos, e toda a sua igreja que vai ser gerada pelo serviço desses apóstolos no futuro próximo, que chegou até nós e nós fazemos parte desse povo. Nós hoje podemos também estar no lugar que Jesus está. Por isso Jesus vai dizer, eu vou preparar-vos lugar. Quando Jesus nasce, Deus prepara um lugar no homem para ele. O homem Jesus é o unigênito Filho de Deus, porque Deus tem um lugar preparado ali para ele. Só Jesus é o unigênito Filho de Deus. Até do nascimento de Adão, da criação de Adão, do nascimento do primeiro ser humano, até aquele momento, só Jesus era o unigênito Filho de Deus. A Escritura, ela não nos engana, ela nos mostra a verdade, a realidade. Cristo fala, eu sou a realidade de tudo que Deus falou. Eu sou o Cordeiro de Gênesis 3,15. Eu sou a promessa, eu estou aqui. Eu sou unigênito, único. Sou uma pessoa ímpar nesse mundo por enquanto. Vocês não podem estar aqui, vocês não podem alcançar isso ainda. Mas eu vou, e vou preparar lugar para você. Então Deus prepara um lugar no homem para si. Agora Deus vai usar esse homem para preparar um lugar nele mesmo para o homem. Então hoje você recebe o Espírito de Deus porque Deus preparou um lugar para ele, e esse lugar que ele preparou para ele foi para que ele realizasse o seu querer por meio desse instrumento que é o homem Jesus. E esse homem Jesus agora, quando ele morre e ressuscita, ele vai a Deus preparar um lugar em Deus para o homem. Aí o Cristo pode voltar para que onde ele estiver, o homem vai estar junto com ele. Aonde Cristo está, eu e o Pai somos um. E Jesus fala assim, aquele que me amar e guardar a minha palavra será um comigo. Olha a revelação, um comigo. E eu e o Pai viremos e faremos dele morada. Jesus está dando a revelação como homem, como homem nascido de mulher. E quando ele diz assim, ó, eu e o Pai, ele está mostrando a simbiose perfeita que Deus vive no homem Jesus, que depois da morte ele deixa de estar limitado ao tempo e ao espaço. Ele agora é o Cristo
pneumático, ou seja, é Ele que está em você, é Ele que te batiza, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá salvação. Então vale a pena você pagar o preço para servir esse Deus poderoso. Vale a pena você pagar esse preço para servir esse único Senhor. Deus abençoe ao nosso irmão Maria, Deus abençoe o nosso pastor José Fernandes Moisés, está aí de Moçambique nos assistindo. Então vale a pena você pagar o preço. O lugar foi preparado pelo Cristo, Deus preparou corpo para si, a Bíblia fala isso, Paulo fala isso, Deus prepara corpo para si, e esse corpo é o homem Jesus, e esse homem Jesus agora, dentro desse ministério que é glorificado por Deus, que é aceito por Deus, que Deus vai glorificar, a glória que Deus dá a esse homem, Ele prepara lugar para nós em Deus, e hoje nós podemos clamar ao nosso Pai. Ele vai dizer assim no versículo 3 do capítulo 14, nós estamos no 13, mas estamos passando para o 14, que é um assunto só, até o versículo 14 do capítulo 14, do versículo 31 do capítulo 13, ao versículo 14 do capítulo 14, é um assunto só, uma dinâmica só. Depois vamos entrar em outros. Jesus vai dizer assim, ó: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, Deus, na pessoa do homem Jesus, só podia receber a humanidade para si quando o lugar estivesse preparado, para que onde eu estou estejais vós também. Onde Deus está, dentro, em vós. Por isso Jesus diz, ó, o Espírito Santo que está convosco, naquele dia vocês vão entender o que eu estou falando, ele estará em vós, porque eu estou preparando o que Cristo está falando ali, uma obra tão poderosa, que se contar o homem não vai acreditar, vai ter que ser ensinado pelo Espírito de Deus para acreditar nisso, tanto que os judeus praticantes do judaísmo não conseguem ter essa revelação, porque eles endurecem o coração por causa do ensino que eles têm. O homem hoje não é um vazio, Deus habita dentro dele. Vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Aí aqui, você vai entender a revelação progressiva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai que está em mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Deus, Paulo, apóstolo, praticante do judaísmo, doutor da lei, vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Deus fez isso. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Temos um Deus que investiu na criatura ao ponto de tirar ela do estado do pé no chão e levar para dentro da sua própria existência e se tornar um com ele por meio desta palavra que nos dá a santificação. Se vós... Jesus vai falar para Filipe assim, ó, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filipe quer ver o Pai. Aí Jesus, o homem Jesus vai falar assim, ó, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu respeito, né? Vamos ler aqui. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Aí ele vai dizer para Filipe assim, ó, desde agora o conheceis e o tendes visto. O que é que Jesus está falando? Rapaz, Jesus está falando assim, eu sou Deus, meu querido. Você está vendo o filho de Maria aqui? É isso que Jesus está falando para ele. Acorda, meu querido. Você está vendo o filho de Maria aqui? É o filho de Maria. Mas você sabe quem está aqui falando contigo? Você sabe quem está aqui trazendo esse projeto da existência? Trazendo essa realidade para vocês? Sou eu, Filipe. Você não está me vendo, não? Sou eu, Tomé. Sou eu. Ele está falando isso. É isso que ele está falando. Ei, acorda. Estou há tanto tempo convosco que você não me tem conhecido. Se você me conhecesse de verdade, você saberia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós somos um. Foi por isso que os judeus, no templo, quando Jesus está falando com eles,
naqueles embates, naquela disputa que eles queriam negar Jesus, pegar Jesus em alguma coisa, Jesus vai falar assim, ó, eu e o Pai somos um. E os judeus pegavam em pedra e queriam atacar em Jesus, porque ele se fazia Deus a ele mesmo. E ele é Deus. É isso que ele está falando aqui com Tomé. Vai dizer, se vós me tivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está falando, eu sou Deus, rapaz. É isso que ele está falando ali. Eu sei que no judaísmo eles não concebem isso. Não, Deus é um. Quem disse que tem dois deuses? Só existe um Deus. Só existe um Senhor em essência. Maravilhoso. Replicou-lhe Filipe, o Senhor... Olha o desejo do homem, é ver com os olhos da carne. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, disse Jesus a Filipe. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Deus está se revelando a Filipe. Deus está se revelando ao seu colégio apostólico. Deus está mostrando quem é o Jesus, quem é o homem que está ali. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. É difícil de entender? Não. Mas é fácil de entender isso também? Não. Como é que pode? Ele é o filho de Maria. Isso era o que dava aquela nó, aquela interrogação, aquele choque, aquele gancho de Mike Tyson no judaísmo e dá nos homens hoje. Como pode? Tu, filho de Maria, nasceste aqui, nós vemos tu nascer. Tu foi circuncidado lá pelo sacerdote, nós presenciamos isso, nós sabemos disso. E tu dizes que o Pai está em você, e você e o Pai é um. Aí isso deixava eles perplexos. O zelo não é blasfema. A mente humana é capaz de se tornar inimigo da verdade de Deus porque ela não consegue entender. É o divino trazendo a revelação para o humano. É o sobrenatural entrando no mundo natural. Tu já imaginou isso? Pega um camarada aí que é cientista, que entende tudo de ciência quântica e pede ele para começar a falar das coisas quânticas que estão à nossa volta, das dimensões, de como as coisas existem. Ele vai começar a falar, eu não vou entender nada, eu vou entrar em parafuso. Eu vou falar, esse cara está louco. Às vezes ele está falando verdade que eu estou vivendo dentro dela e não sei, mas ele sabe. Então Cristo sabia quem ele era, sabia quem ele estava servindo, sabia o propósito da sua vida, sabia o que ele queria, e ele tinha convicção de quem estava nele, não tinha margem de dúvida. Por isso que para Jesus falar é fácil, mas para o homem entender o que ele fala é muito difícil. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as digo por mim, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus agora vai trazer algo mais profundo dentro de um diálogo com ele. Olha, as obras, não crê tu que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Aí ele vai falar, as obras que eu faço é porque o Pai está em mim, ou seja, ó, cego enxerga de nascença, porque é o poder do Pai que é emanado de mim. Coxo recobra a saúde porque o Pai está em mim. Ele tem poder metafísico, ele vai lá e muda a forma, ele muda a química da coisa, ele traz a existência que não existe, ele tem o poder de reparar, de consertar, ele tem o poder de reformar, de estruturar, de dar novo. Aí o que vai acontecer? Os apóstolos estavam acostumados com os discursos do templo. O sacerdote lia a palavra, interpretava humanamente, falava da história. Jesus agora está trazendo algo novo, algo penetrante. Por isso que as multidões seguiam Jesus, que quando Jesus falava, Jesus tirava os homens do plano humano, da esfera humana, e trazia uma palavra que mitigava o coração do camarada. O cara ficava, caramba, que negócio é esse que ele fala? Eu quero entender isso. Trazia dentro do camarada uma vontade, aquilo. Ou seja, Jesus era tipo daquele cozinheiro que prepara a comida e depois fala para o camarada assim, ó, gostou da comida? Nossa, é maravilhosa. Tu vai ver a sobremesa que eu vou preparar daqui a pouco. O cara não levanta da mesa enquanto ele não comer a sobremesa. Entendeu o que eu tô falando?
Aí depois ele vem com a sobremesa e diz assim, ó, fiz um petisco para daqui a pouco, e daqui a pouco, quando comer o petisco, tu nunca vai esquecer desse petisco. Então o cara come a sobremesa, tá na hora de levantar, não vou embora não, que eu quero o petisco, eu vou... Se comer o petisco, Jesus fala assim, ó, preparei algo especial para você, algo extra, espera um pouquinho. Ele não vai levantar dali enquanto ele não, porque é novo, é maravilhoso. Então o judaísmo estava com seus discursos de coração, de religião de coração, algo que eles aprenderam com os homens, que era só barulho, né? Aí Jó vai dizer que só gritos vazios Deus não ouvirá. Mas o grito de Jesus não era vazio, a voz de Jesus vinha cheia de bênção, vinha cheia de resposta, vinha cheia de saúde. Então quando você vê Filipe aqui perplexo, é que Filipe estava acostumado a ouvir palavras que não incendiavam o seu coração. Agora Jesus está incendiando o coração do seu colégio apostólico e preparando o coração desse colégio apostólico para gravar dentro de suas mentes tudo aquilo que ele havia falado, tanto que João vai trazer essa revelação maravilhosa, que quanto mais você lê, mais dá vontade de você ler. Crede-me que estou no Pai, versículo 11 do capítulo 14, e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. Como podemos realizar as obras de Deus? Essa é a pergunta que o ser humano faz para ele mesmo. O cristão, o islâmico, o budista, o espírita, o praticante do judaísmo, qualquer tipo de religião da terra que revela um Deus a qual esse indivíduo serve, traz para dentro desse coração a ideia de como eu vou fazer as obras de Deus. É por isso que hoje as pessoas entendem totalmente errado. Pensam que vão chegar a Deus por obras de caridade. Não se chega a Deus por prática de obra de caridade. Eu não faço caridade, eu não tenho obra de caridade para que eu chegue a Deus. Errado esse pensamento. Você dá esmola para pobre, não leva você para Deus. Simplesmente você cumpre com o mandamento divino, uma ordenança divina. Uma ordem é para ser cumprida. Independente do que vai ganhar ou deixar de ganhar, você cumpre a ordem. Você tem que cumprir aquela ordem. Agora, por que você faz a bondade? Porque existe um princípio que te ensina a fazer aquela bondade. Foi Deus que deixou. Então você faz essa vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus? O que é? Tudo quanto pedi a Ele. Crede-me que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda fará. Por que eu faço as obras que Cristo fez? O que Cristo fez? Anunciava o Evangelho, vivia em paz, amava o ser humano, dava de comer aos pobres necessitados, curava as pessoas. Por que Jesus fazia tudo isso? Jesus fazia tudo isso para se achegar a Deus? Não. E a mesma coisa hoje. Porque Jesus curava, porque Jesus dava esmola, porque Jesus pegava o dinheiro da bolsa que Judas Iscariote roubava e mandava Judas dar para as pessoas, e Judas se escandalizava porque não queria dar, mas era obrigado a dar, porque Cristo mandava, e ele dava e surrupiava algumas partes para si. Por que Jesus fazia isso? Era para ele se achegar a Deus, para que Deus, esse é meu filho amado em que eu me comprazo? Não. A verdade do Cristo é a verdade de hoje, não mudou nada. Jesus não fazia isso para trazer a presença de Deus para ele. Jesus fazia a obra de caridade porque Deus estava nele. Está entendendo o que eu estou falando? Então eu não pratico bondade para o próximo para mostrar que eu amo a Deus, para trazer Deus para mim, para mostrar alguma coisa. Eu pratico porque Deus está em mim. Eu nasci de Deus. Que o homem natural, ele dá com a esquerda, toma com a direita, dá com a direita, toma com a esquerda. Agora o homem espiritual, ele dá sem interesse de receber, porque quando ele dá, ele planta no reino de Deus, ele planta nos céus. Quando ele planta no céu, ele sabe que ele vai receber a bênção da recompensa
da mão de Deus, e nunca chega na hora que nós queremos. Deus vai te suprindo, te alimentando, te capacitando dia após dia. A bênção de Deus está em você abençoar as pessoas. Aí você mostra que você tem Deus. Eu não faço caridade para que Deus me veja, eu faço a caridade porque Deus está em mim. O Evangelho trouxe esse Deus para mim, o Cristo trouxe esse Deus para dentro de mim. Hoje, se esse Deus está em mim, eu não posso ser uma pessoa inoperante, inerte, infrutífera. Se Deus está em mim, eu vou ter os frutos. Por isso Jesus fala, pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos. Qual fruto que você tem produzido? Tem gente que tem até, às vezes, teve uma época que as pessoas brincavam muito, né? Pequenas igrejas e grandes negócios. Que o camarada quer abrir igreja, botar bonitona, para atrair o povo pelo que vê, né? Igreja linda, maravilhosa. Por quê? Porque dinheiro chama dinheiro. E eu já conversei, já tive em reunião pastoral, que eu vi o próprio pastor presidente falar isso, não, dinheiro chama dinheiro. Quero preparar um lugar bonito, porque vai atrair gente que tem condição financeira, para poder tirar do camarada aquilo que ele almeja. É bem diferente quem está na direção de Deus para fazer a vontade de Deus e quem diz estar na direção de Deus para se fazer da vontade de Deus. É uma diferença, é algo diametralmente diferente. Um está no norte e outro está no sul. Um está no leste e outro está no oeste. Então, quando você vê Jesus homem se revelando ao seu colégio apostólico e falando que na casa do Pai há muitas moradas, Jesus está vendo as muitas moradas, que ele queria estar dentro de cada uma delas, era o colégio apostólico que estava ali, porém, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, e o Cristo, agora, depois da sua morte, que começa agora, aqui no capítulo 14, quando Judas vai entregar ele, começa aqui, Cristo ser preparado para chegar ao ápice daquilo que ele se preparou, a vida existencial humana dele toda. Ele quer sair daquela limitação, ele quer ser livre daquele corpo, mas ele também tem que respeitar o momento, a hora, ele está em obediência. Por isso que a Bíblia nos diz que ele foi provado e ele foi obediente e venceu até a morte e morte de cruz, porque a obediência até a cruz levaria ele ao sucesso de tudo aquilo que Deus engendrou, preparou. E Jó vai dizer lá no seu livro escrito, Jó 42, que nenhum dos seus projetos, propósito, pode ser lançado por terra, vai cair. Deus está ali, reconciliando o mundo consigo. Deus está naquele corpo humano do filho de Maria. Deus está tratando com a humanidade, esperando o momento de ele se libertar daquilo que estava limitando ele, para ele sair do Cristo presente para ser aquilo que ele diz hoje. O Espírito Santo está convosco, com é junto, mas naquele dia ele estará em vós. Jesus está falando dessa nova experiência que a humanidade vai passar a ter, naquilo que Deus preparou para a humanidade por meio do homem Jesus. Jesus está preparando tudo, o lugar vai ser preparado em Deus para o homem, porque o lugar no homem foi preparado por Deus. Deus preparou um lugar para ele no homem. Agora, depois que esse homem é aprovado, depois que esse homem completa seu ministério, ele pode ir a Deus. Por isso, quando Maria vai ao sepulcro, né, que ela encontra o mestre, ali você vê que ela quis se lançar ao mestre, ela quis tocar. Jesus fala assim, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai preparar o que eu tenho que preparar. Você não vai me tocar, não me toca. Aí ele dá a ordem para ela ir ao cenáculo, ainda que eles estavam lá, que ainda estava tudo preparado. Vai lá e diz que eu estou indo e vou após eles depois. Eu vou encontrar com eles, mas primeiro deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E Jesus vai, ela dá o recado, eles continuam orando, até que Jesus agora entra, portas fechadas, janelas fechadas, eles com medo das autoridades religiosas da época, dos próprios soldados do templo, e Jesus aparece, paz seja convosco. E Tomé diz, não é tu, só acredito se eu colocar a mão lá na ferida. Aí Jesus aparece de novo e fala, toca aqui no meu lado, porque ele viu o lado de Jesus ser ferido.
Aí quando Tomé chega perto, que ele vai dizer, Senhor meu e Deus meu, ele reconhece. Ele reconhece. Aleluia, aleluia, o nosso Deus. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por que Jesus foi preparar em Deus para o homem o lugar? Hoje, quando você aceita Cristo como Salvador, o sacrifício de Cristo é imputado a ti como justiça e te dá a condição de você passar além do véu e ter uma experiência com esse Deus que preparou tudo para você. E essa experiência para o ser humano, ela não é imediata, pá, como um relâmpago, não. Não tem homem que tenha essa experiência imediata. Ela vai ser por meio da santificação. Pastor Américo, o que é a santificação? É a prática da palavra de Deus. Você vai aprendendo e vai praticando de glória em glória, de fé em fé, até que tudo se transforme em plena luz, até que o Senhor nos dê a revelação completa e cada vez mais nós vamos vendo Cristo por meio do amor, pela prática do amor. E uma chave poderosa nós temos aqui nesse ensino de Cristo. Em verdade vos digo, versículo 12 do capítulo 14 do Evangelho de João, vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está falando, olha, eu vou ser o intercessor, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O versículo imediato 15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só como é que é maravilhoso. Aí, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, agora o que Jesus está falando com o corpo presente, e estará em vós. Por que se estará? Ele vai preparar, e quando voltar, ele já volta com tudo preparado para habitar na sua igreja. Então esse Cristo que está limitado ao tempo e ao espaço, ele não vai se retirar desse mundo e deixar os homens que creem nele como órfãos sem pai, não. O Pai anda junto, o Pai está entronizado, o Pai está dentro, o Pai está presente dentro do seu lugar. Você acha que Jesus morreu para quê? Para santificar Jerusalém? O templo lá dos judeus? Não. Tanto que o general Tito, pela autoridade romana, vai lá e destrói no ano 70, tira tudo. Hoje, no lugar do templo, tem a mesquita, adorando a Alá. O povo muçulmano está lá, e nós respeitamos isso, tanto que respeita é que está lá, não tem guerra, todo mundo vive em paz, está lá. Todo mundo tem direito de adorar. Deus enviou o Cordeiro para santificar uma terra? Não, Deus não habita na terra. Deus enviou o Cordeiro para santificar o quê? A sua igreja. O que é a igreja? A igreja hoje é o resultado do ministério do Cristo e é a junção de judeus, gregos, romanos e de todos os povos que assimilam esta palavra e que creem nesta verdade e que pratica este evangelho e que anda segundo essas regras e que anda praticando a vontade do Pai, para que o Pai possa glorificar o nome dele na vida daqueles que praticam a sua palavra. Então quem pratica a palavra de Deus não pode odiar o próximo ao ponto de degolar, decapitar, matar criança, arrancar bebês do ventre das mulheres e diz isso em nome de Deus. Não, isso é em nome do ódio. Isso são demônios vivos que estão vivendo para destruir o homem que é a imagem de Deus. Qualquer religião que te ensina a odiar o seu próximo é do diabo, é mentirosa, é falsa, é de Satanás. O caminho divino ensina a amar, a valorizar
o ser que é igual a você, que é a imagem e semelhança de Deus. A própria Bíblia diz: como dizes tu amar Deus, se tu não consegue amar o ser humano, que é a imagem e semelhança do Criador? Se tu não ama aquele a quem tu vê, jamais tu amará a Deus que tu não vê. A lógica divina é essa: se tu não consegue me amar de verdade do ser humano que eu criei, você jamais me amará tentando me buscar. Quem pode me achar? Aonde Deus está? Qual o lugar que Deus habita? Os homens invocam a Deus como Deus estivesse lá no céu distante. Ó eterno, ó Senhor, Deus está lá. Não, Deus santificou um lugar chamado igreja. Pastor, a igreja é qual? É esse lugar de pedra? Não, a igreja é você. Você é a igreja. Se você passou pelo novo nascimento, se você tem compromisso com Deus de aprendizado, se você tem compromisso com Deus para amar, porque o mandamento é amar, se você tem esse compromisso, ainda que você seja imperfeito, mas Deus sabe que você é reto, porque busca a retidão, e Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar, e Deus vai te honrar. Então é algo muito diferente quando alguém te ensina a palavra de Deus e te tira da esfera do conhecimento humano, religioso, particular, para te levar a isso, aquilo, e te coloca dentro do conhecimento divino para tu amar o ser humano, independente do que ele é. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração hoje. Na próxima semana nós vamos continuar a lição, que vai partir do capítulo 14, do versículo 15. Seria o 14 agora todo. Pelo final do 13, o 14. Bem dizer, eu dei o 14 todo, bem falado. Quando Jesus diz assim, então vamos fechar aqui o capítulo 14. Quando ele diz assim, quem me ama, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo. Do que o Espírito Santo faz o homem lembrar? Amai-vos uns aos outros. Esse é o maior e mais excelente mandamento. Aí Jesus já fala assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ias de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus, quando fala que o Pai é maior do que eu, não está falando aqui de divindade. Jesus está se colocando como filho do homem e olhando para o divino. Então ele, como homem, ele é menor do que Deus e é igual a qualquer ser humano. Ele, como filho do homem, ele é menor do que o Pai, menor do que os anjos e abaixo até mesmo dos demônios, porque eles estão em outra hierarquia. Mas como filho do homem, ele é igual ao homem. Mas como filho de Deus, Deus está nele, ele tem toda a autoridade e todo o poder. Então ele vai, o Pai é maior do que eu. Fala maior aqui, não no sentido do ser espiritual, da essência espiritual, mas do homem que ele representa. Ele, como representante da humanidade, falando com Deus, Deus é maior. Ele está separando o humano do divino, o divino do humano, mas está mostrando que há uma simbiose, há uma união perfeita entre o divino e o humano, entre o humano e o divino, que isso não foi feito pelo homem, foi feito pelo próprio Deus e aceito pelo próprio Deus, e é isso que ele deseja. Quando Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, ele está dando uma paz que permanece no coração do indivíduo para sempre. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe do mundo? Ele estava em Judas, olha a ordem, olha a escada de valores. Lá na ceia, ele estava em Judas. Jesus vai falar assim, vai e faça o que tem que fazer. Judas vai aqui, houve todo um período aqui.
Judas faz negócio, Judas vende. Jesus vai agora para o jardim do Getsemane com o seu colégio apostólico. Jesus está lá, ele vai falar assim: ó, o príncipe deste mundo está vindo. Quem é o príncipe desse mundo? O mesmo diabo, demônio que estava em Judas, agora passa para a autoridade do templo. Ele está usando, manipulando os homens para realizar a sua vontade. Ele agora vem com a guarda do templo para prender Jesus. Quem vinha com a guarda do templo? O diabo estava vindo ali. Aí Jesus vai dizer: deixa eu ver aí. 30. Isso, obrigado. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, era o diabo, e ele nada tem em mim. Essa parte aqui, e ele nada tem em mim. Vem o príncipe deste mundo, aí vai dizer: ele nada tem em mim. Jesus está dizendo aqui que ele não tem autoridade nenhuma sobre ele, que ele não tem poder nenhum sobre ele, mas ele está se entregando como cordeiro que vai ser oferecido para tirar o pecado de muitos. Por quê? Só tira o pecado de quem crê. Quem não crê permanece seu pecado. Assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então o que é que Jesus está falando? Que o mundo só vai conhecer a Deus se a igreja que estiver, se for igreja verdadeira, fazer o que? A vontade do Pai. Quando se faz a vontade do Pai, o mundo reconhece: essa aqui é uma igreja, porque o Pai está ali. Então, você quer ser igreja? Faça a vontade de Deus. Permita que o Cristo pneumático que está em você realize as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Que o homem ande nesta palavra, que ame ao próximo como a si mesmo, e que pratique esta palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa abençoar o seu coração. Na próxima semana, capítulo 15 do Evangelho de João, Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Às vezes as pessoas falam assim: o diabo é o Deus deste século. O diabo nunca foi Deus, só é Deus na boca do tolo. Jesus fala o quê? Como homem, Jesus vai falar assim, como homem você vê Jesus tratar o diabo como Judas, o apóstolo fala na sua epístola, que homens loucos, sem conhecimento de Deus, falam de autoridades que eles não conhecem de qualquer maneira, ou seja, eles abusam do conhecimento que eles têm, cometem pecados espirituais sem saber que estão pecando, mas estão pecando contra a autoridade. O diabo pode ser um anjo caído, mas ele é o que? Uma autoridade. Ele é uma autoridade. Jesus vai falar: eis que vem o príncipe desse mundo. É príncipe, não é Deus. Ele não é Deus de nada, nem do inferno ele é Deus, nem da vontade do homem ele é Deus, a não ser daquele por quem ele já venceu. Porque quando você diz para ele não pode arrombar a porta do teu coração. Ele não manda absolutamente em nada. Ele é sedutor, ele é mentiroso. Como você vencer a sedução? Conhecimento e santificação por meio da palavra. Como você vencer o diabo? Conhecimento e prática da palavra. Rejeição dos princípios do mundo e aceitação dos princípios divinos. Isso é Deus na nossa vida. Então, na próxima semana, Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, a fonte e suprimento de vida. Que o Espírito Santo possa falar em seu coração, que Deus possa te alimentar por meio desta palavra. E lembre-se, você e o Pai hoje são um por meio da pessoa de Jesus. Por isso eu digo: vigia com a tua aceitação, com a tua salvação, vigia com aquilo que Deus te deu. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Um abraço. Quando você quiser, nos dê o privilégio de fazer parte deste projeto. Deus te abençoe.